Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, graças a Deus. O Senhor nos dá mais um privilégio, mais uma oportunidade, que é um privilégio de compartilharmos a sua palavra. Eu não sei para que o Senhor te chamou, o que você faz, qual é o seu campo, a sua área. Alguns dizem, qual é a sua missão? Eu sei que Deus chamou-me para pregar o Evangelho. Desde a minha adolescência, eu entendi o meu chamado, que eu seria um pregador do Evangelho. E bem cedo eu entendi que deveria também estudar a palavra de Deus e me preparar da melhor forma possível para comunicar a palavra do Senhor. Isso já tem alguns anos e hoje nós estamos vivendo uma realidade dos últimos dias em que as coisas elas têm tomado uma dimensão muito diferente. Isso é, nós poderíamos dizer que as coisas estão se complicando a cada dia mais. E a palavra de Deus nos afirma, fala sobre os últimos dias. E nós estamos vivendo nesses últimos dias. Estamos vivendo dias finais. E há pessoas que já abandonaram a sua fé. Elas preferiram acreditar no maligno, dar ouvidos a Satanás e abandonar a fé. Eu quero me dirigir a essas pessoas também, tentar recuperar, ajudar estas pessoas a recuperar esta fé perdida. E me dirigir a você que ainda não abandonou a sua fé. Graças a Deus por isso. Você não abandonou a sua fé. Você continua acreditando, independente da situação ou das adversidades em que você está vivendo. Nós estamos vivendo em situações de apostasia, em que as pessoas estão abandonando a fé. Apostasia quer dizer apostata, abandono da fé outrora confessada. E hoje há muitas pessoas que acreditavam em Deus, que firmavam a sua fé em Deus, por causa das circunstâncias, abandonaram a fé. Então a nossa fé ela deve estar firmada em Deus, na palavra do Senhor. Hebreus fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, firme a sua fé, não no homem, não em nada, denominações ou qualquer outra coisa que exista. O fundamento da sua fé chama-se Palavra de Deus, Palavra do Senhor. E é esta palavra, este fundamento que eu estarei compartilhando com você neste momento. O tema da minha mensagem é a extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus, ou a dimensão, a profundidade do amor de Deus, que está em João capítulo 3, versículo 16. A extensão do amor de Deus. João 3,16 diz o seguinte, é um versículo que até as crianças conhecem. Diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo tão precioso, tão especial, que eu vou fazer algumas vezes aqui com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo muito especial. E por que ele é especial? Porque ele é um versículo especial, um versículo que fala profundamente ao nosso coração. E eu gostaria de te mostrar algo, parte do amor desse Deus, parte
do amor do Senhor. Então, você estará vendo um pequeno vídeo e esse vídeo estará trazendo a você uma dimensão desse amor de Cristo para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus demonstrou o seu amor, Ele provou, Ele deu o seu Filho por amor a nós. Foi o único caminho que Deus, esse Deus tão inteligente, esse Deus tão sábio, esse Deus tão capaz, foi a única maneira que certamente Ele achou, a melhor maneira que Ele achou para redimir a humanidade. Foi dando o seu Filho unigênito. Não foi filho primogênito, foi filho unigênito. Por que unigênito? Porque Deus só tem um filho, o seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus morreu na cruz pelos nossos. Jesus morreu, ele foi crucificado. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então está aí uma expressão, o entendimento. Aquilo que eu e você podemos entender com a nossa mente limitada do amor de Deus. Uma expressão de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. É garantido. Esse é um dos versículos mais profundos, mais fortes. É praticamente o coração do Evangelho. Se existisse apenas esse versículo, as demais coisas da palavra, Deus colocaria pelo Espírito Santo ao nosso coração. Aqui está um resumo da palavra do Senhor. Um resumo da palavra de Cristo, da totalidade do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu disse para você que eu iria citar esse versículo várias vezes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse versículo quer dizer? O que esse versículo quer nos falar? É muito claro, até uma criança pode entendê-lo. Estava recentemente falando no 35BI, num culto que temos lá, uma bênção. E eu falei exatamente sobre as primeiras palavras deste versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem escreveu este versículo foi o apóstolo João. É chamado do apóstolo do amor. Dizem que quando ele estava velhinho, ele morava em Éfeso, foi morar com Maria, a mãe terrena de Jesus, a mãe do Cristo, não a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Jesus, para nascer na terra, precisaria de uma mãe, porque ele nasceria de um ventre, seria criado, teria que nascer numa família. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Cristo. Então, uma virgem, a luz, um filho, isso é claro.
Ela deu à luz pelo poder do Espírito Santo. Então, Maria, ela foi mãe do Cristo, não foi mãe de Deus. Ela gerou a Jesus. Jesus precisava de um corpo e ele precisava de um ventre para nascer. E na cruz do Calvário, o Senhor, quando crucificado, nos seus últimos momentos, olhou para João e disse: eis aí a tua mãe, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Porque Jesus estava dizendo: olha, cuide dela. A história diz que eles foram morar em Éfeso, João morara em Éfeso, teve um apostolado em Éfeso, eu conheci essa cidade, ali na Turquia, pelo menos as ruínas estão lá até onde está o templo da Diana dos Efésios, e João tomou conta desta mulher, a Maria, e o João se tornou o apóstolo do amor. Ele tinha um coração cheio de amor, ele teve um coração tão amoroso que os discípulos, mesmo sabendo que ele já estava bem velhinho, mandavam trazê-lo para que ele pregasse. Mas ele já estava tão idoso, e ele balbuciava algumas palavras quando lhe davam a oportunidade. E ele dizia: filhinhos, amai-vos, é o que eu posso dizer para vocês. Então, foi chamado de o apóstolo do amor. Certamente que o Senhor escolheu o apóstolo João relatar essa parte da Bíblia, o Evangelho de João, que acreditamos que ele escreveu, o Evangelho de João, as epístolas, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, e ele escreveu também o Apocalipse. Então, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola de João e o Apocalipse. E a introdução do Evangelho de João, ela é diferente dos demais evangelhos. Ele foca no amor de Deus. Ele foca no amor de Cristo. Ele foca no amor do Pai pela humanidade. Por isso que ele começa, bem no comecinho, no capítulo 3, ele começa a descrever o amor de Deus. Ele começa a descrever o amor de Cristo. Então, lá no 35BI, falando para os soldados, nós falamos sobre as primeiras palavras deste versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo João, ele sabia o que era amor, porque ele era tão próximo a Jesus, ele era tão amado por Jesus, que ele colocava a cabeça no peito de Jesus, de tão querido que ele era. Porque Jesus tinha 12 discípulos, e dos 12 ele tinha 4. Desses 4, um era mais chegado. Não era Jesus que era mais chegado a esses 4, ou mais chegado a esse um discípulo, o João. Eram esses 4 que eram mais chegados a Jesus. Jesus dava atenção a todos, mas eles eram mais apegados. Então aqui tem uma grande lição para nós. Todos nós servimos a Deus. Todos nós amamos ao Senhor. Mas aqueles que se aproximaram, aliás, Deus nos ama a todos. Deus ama todo mundo igual, da mesma forma. Ele não faz acepção de pessoas. Mas há pessoas que se apegam mais a Ele, que se aproximam mais dEle. Por isso, recebem mais amor, atenção, cuidado, carinho, poder, unção. É assim que funciona. É igual uma mãe. A mãe tem 10 filhos, ela ama a todos da mesma forma. Tem sempre aquele que está ali, olha, agarrado na barra da mãe. É igual o Jacó. O Jacó, ele era caseiro, estava sempre conversando com a Rebeca, fazendo perguntas. Minha mãe, foi que eu nasci? Como foi isso mesmo? Meu irmão é o maior, mas você está me dizendo que a palavra profética diz que o maior serviria ao menor? Como vai ser isso? Minha mãe me explica. E ele certamente dezenas, centenas de vezes fez essa pergunta
para sua mãe. E ela dizia: promessa de Deus é para você. Promessa de Deus é para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo Ele deveria ter colocado a medida do amor de Deus. Ele poderia ter colocado, olha, vamos supor que o amor de Deus é do tamanho do oceano. Ou vamos supor que o amor de Deus é do tamanho da terra, do tamanho do céu, e ele não conseguiu fazer essa medida do amor de Deus. Por quê? Porque o apóstolo João estava Cristo, a sua mente estava voltada para as coisas da terra, para tudo aquilo que ele conhecia. Alguém poderia dizer: não, mas é porque o apóstolo João, ele não tinha muito conhecimento. Olha, suponhamos que eu e você, ou o maior cientista de hoje, ou as pessoas que conhecem todos os dicionários, as palavras do mundo, suponhamos que colocássemos esse versículo aqui e disséssemos assim: olha, descreva aí a dimensão do amor de Deus. Porque o apóstolo João, ele não achou palavra para fazer essa descrição. Ele não achou. Mas por que ele não achou? Porque não existiu, porque não existe e porque também não existirá. Como assim, pastor? Nunca, jamais na terra haverá um vocábulo que caiba aqui nesse versículo que diz o seguinte: o amor de Deus é assim. O amor de Deus é deste tamanho. Você pode medir o amor de mãe, o amor de pai, amor de irmão, amor de marido e mulher. Você pode medir o amor de filhos. Deve ter um limite. Mas o amor de Deus, ele é ilimitado. Por isso que o apóstolo João, ele colocou: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiquei simplesmente impressionado. Falei: por que ele não colocou? Olha, o amor de Deus é do tamanho das águas do oceano. O amor de Deus é do tamanho da areia que está na praia do mar. O amor de Deus é do tamanho do amor do marido pela mulher, do Romeu pela Julieta, ou do casal que mais ama, que mais tem amor um pelo outro na face da terra. O amor de Deus é do tamanho do amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, do pai pelo filho, e assim por diante. O apóstolo João, ele não conseguiu isto. Ele não soube, não achou. E eu te digo, ele não vai achar, não vai conseguir. Por quê? O amor de Deus, ele não tem medida. Então, o amor de Deus, ele vai muito além daquilo que eu e você podemos imaginar. A Epístola de Paulo aos Efésios tem um texto muito especial. Eu vou deixar com você essa imagem aí e vou te dar uma pequena explicada sobre essa imagem do universo que é chamada de sombreiro. Olha o nome que foi dado para isso aí. Mas você vai se assustar com isso aí, alguns já sabem. A Bíblia diz que em Efésios, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações,
a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Essa imagem aí, se você pegar e for medi-la de um lado ou do outro, suponhamos que a sua mãe mora aí, você mora num lado dessa imagem, tá ok? Em forma de um prato, de um pires, né? Numa beirada você mora, e do outro lado a sua mãe mora, ou o seu irmão, ou sua esposa, ou sua namorada, ou sua noiva. E você queira viajar, atravessar aí horizontalmente, e viajar e ir de uma ponta a outra. Eu aprendi que para você chegar de uma ponta a outra, aí, desse chamado sombreiro, você levaria 100 milhões de anos-luz para chegar até lá. O salmista, no Salmo 147, verso 4, falando da grandeza de Deus, ele fala do número, o nome e número das estrelas. Um comentário na Bíblia de Dake que diz o seguinte: os astrônomos afirmam que há mais de 40 sextilhões de estrelas que são sóis de outros planetas. Deus conhece o número exato delas, porque foi Ele quem as fez. Está no Salmo 47, verso 4, Isaías 45, 18. Há mais de 500 mil palavras no Webster's Unabridged Dictionary. 500 mil palavras. Se Deus tem um nome para cada estrela, então o total desses nomes encheria cerca de 80 quatrilhões de livros do tamanho desse dicionário. Seria difícil calcular quanto mais seria necessário para registrar todas as outras palavras que Deus usa concernente ao restante do seu vasto universo. Não é de admirar que o salmista diga no versículo seguinte: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Algumas estrelas são citadas nas Escrituras: Órion, Jó 9:9, Jó 38:31, Amós 5:8, Ursa, Jó 9:9, Jó 38:32 e 7 estrelas, Jó 9:9 e Jó 38:31. Então, olha para você ver a dimensão do amor de Deus, a dimensão do amor de Cristo. Você tem aí uma ideia por que nós nos sentimos tão pequenos? Por que nós somos tão limitados? Se Deus é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é infinito, Ele é eterno, nós perguntamos assim: que Deus se importa tanto conosco? Porque Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos redimir dos nossos pecados. Por que será que esse amor é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, a ponto do apóstolo João, separado por Deus,
o apóstolo do amor. O apóstolo que Jesus encheu o coração dele do amor de Deus. Não conseguiu expressar uma palavra exata para João 3,16. Isto é, ele não conseguiu, nessa geração, não iremos conseguir, e daqui a 100 mil anos, daqui a 200 mil anos, nunca na Terra, ninguém conseguirá achar uma palavra adequada para descrever o amor de Deus. Porque, por isso que o apóstolo João, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele tentou medir o amor de Deus, tentou dimensionar o amor de Deus e diz, olha, eu poderia dizer que Deus amou o homem da quantidade de areia que está no meio do mar. Ele disse, é pouco. Ele diz, olha, certamente o Deus é maior do que as estrelas, galáxias, o universo, tudo que existe aí. Mas ele disse, é pouco. Então, dessas 500 mil palavras que existem, não existe uma que se aproxime ou que preencha. Esse amor é exato. É esse amor que Deus está falando. Então, meu irmão, então, minha irmã, é esse o amor de Deus. É dessa forma que Deus te ama. É dessa forma que Deus nos ama. Foi assim que Ele nos amou. Por quê? Porque nós fomos criados segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus nos criou, Ele nos fez, e eu tenho certeza absoluta que Ele nos ama. Ele criou para você, criou para mim, criou para nós, criou para aqueles que o amam um lugar eterno. A Bíblia fala, se você quer uma confirmação e quer uma descrição deste amor eterno, vá para o Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Você vai ver a descrição do amor de Deus. Primeiro, Jesus morreu aqui pelos nossos pecados, como você viu nesse vídeo, no começo desta mensagem. E Deus provou este amor de uma forma tão especial que Ele criou para nós um destino. Ele criou para nós, porque tudo isso aqui, onde eu e você moramos, tudo que existe aqui, um dia vai acabar. Para nós algo, um lugar chamado a Nova Jerusalém, um lugar aonde eu e você iremos morar, um lugar aonde eu e você iremos viver. Por isso que eu falo e passo para você com confiança essa mensagem, a extensão do amor de Deus, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. O amor de Deus é profundo. Como diz Efésios, nós lemos capítulo 3, versículo 18. Para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus. A extensão do amor de Deus. Deus te ama, meu amigo. Deus te ama, meu irmão. Não só ama você, mas Ele pensou, Ele bolou, Ele estabeleceu um plano para a sua vida. Como eu disse, tudo vai acabar. Um dia, tudo vai ficar aqui. Aquilo que você mais ama aqui na face da terra, vai acabar. Deixará de existir. Assim como deixou de existir, assim como as pessoas do passado, posso colocar da seguinte forma. Assim como que, para as pessoas que viveram no passado,
Tudo que elas tinham e amavam deixou de existir. E elas também deixaram de existir. Não estão mais na face da terra. Mas o amor de Deus continua. O amor de Deus permanece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abençoe a sua vida. Eu quero orar com você, por você, pedindo a Deus que te fortaleça, que o Senhor te entenda, que o Senhor te dê entendimento. Capítulo 3, aqui está dizendo, no versículo 14, da Epístola de Paulo aos Efésios, ele está orando, dizendo assim: Deus, pelo Espírito Santo, permita que meus irmãos entendam esta revelação do amor de Deus. E a Bíblia diz que ele amou tanto que ele deu, ele não tomou, ele deu. Ele deu. Esse é o amor de Deus. Ele diz: olha, eu amo tanto vocês que eu vou dar o meu filho, o único, o unigênito, não é primogênito. Primogênito é primeiro. Jesus é unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Pai, eu sei que há muito sofrimento na face da terra nesses dias. Eu sei que há desespero, aflição. Eu sei que há muitos lugares, em muitos lugares, há perseguição contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, mas eu creio que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai fortalecer o teu povo, o Senhor vai fortalecer a sua igreja, o Senhor vai fortalecer aqueles que estão perseguidos, aqueles, Pai, que acreditam no Senhor, os seus pequeninos, aqueles que parecem esquecidos, mas são lembrados pelo nosso Deus, esse Deus grande, poderoso, maravilhoso. Pai, sustenta a fé daqueles que estão fracos e abatidos, aqueles que precisam da misericórdia do nosso Deus. Eu oro pelo aflito, oro pelo necessitado, oro por aqueles que precisam da bênção do Senhor Jesus. Muito obrigado nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final, e o tema da mensagem, a extensão do amor de Deus. Fique na paz. Shalom. Deus te abençoe. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.